Opa, moçada, hoje a gente vai falar sobre graxa. Não essa aqui, aquela lá. Graxa lubrificante. Para a gente começar a falar de graxa, primeira coisa, vamos quebrar um mito aqui. A cor da graxa não tem nada a ver, tá? Graxa azul, graxa verde, graxa vermelha, preta. A cor da graxa não indica praticamente nada, tá? Então, não pense que uma graxa azul é melhor ou diferente de uma graxa vermelha. É só um corante. Então, o que é graxa? Graxa nada mais é do que óleo e aditivo, igual o seu óleo do motor, com um espessante. Esse espessante é que vai dar aquela consistência da graxa. Existem vários tipos de espessantes. O que eu uso, que é o mais comum, vai ser um espessante à base de lítio ou complexo de lítio, que é o que a gente vai ver, ou pode ser de sulfonato de cálcio, tem outros vários aqui. Mas o importante é você saber o seguinte, alguns espessantes são incompatíveis com outros. Então eu uso aqui duas graxas. A graxa que eu uso é uma graxa de alta temperatura, complexo de lítio, tá? Essa graxa que vai em praticamente tudo. E eu uso uma graxa de montagem à base de sulfonato de cálcio, que a gente vai usar só quando vai montar o motor, peças novas. E eu vou falar a diferença para vocês dessas duas. E praticamente são só essas duas que você precisa para fazer tudo na sua moto. Então esses espessantes podem ser incompatíveis. Então preste atenção quando você for misturar uma graxa com outra, e você pode causar um problema. Por isso que é recomendado, muito recomendado, toda vez que você for aplicar a graxa em qualquer parte da sua moto, seja no chassi, seja em rolamentos e buchas, limpe, né? Tenha certeza de você remover toda a graxa que está lá, para você evitar de ter um problema de incompatibilidade. No meu caso, eu só uso duas graxas e elas são compatíveis. Uma é a base de complexo de lítio e a outra é sulfonato de cálcio. As duas são compatíveis, eu não tenho que me preocupar. Recomendo que você, a não ser que você realmente precise de uma graxa específica, fique desse jeito. A outra coisa que é muito importante, às vezes você vai comprar uma graxa e o pessoal fala, essa aqui tem molibdeno. E você pensa, é melhor, tem um anti-fricção ainda melhor. Cuidado! Graxa de molibdeno não deve ser usada em rolamento de agulha, rolamento que tem aquele roletezinho. Ela cria muita anti-fricção, tá? E o rolamento, em vez de girar, ele desliza. Isso causa desgaste. Graxa de molibdeno é boa para homocinética de carro. Precisa ser utilizada a graxa com aditivo molibdeno na homocinética. Sabe como é que fala homocinética em inglês? CV, tá? CV. Então, se você vê uma graxa CV nela, ela tem molibdeno e ela não deve ser usada em rolamentos de agulha, tá? Como, por exemplo, da balança da sua moto, como, por exemplo, na caixa de direção da sua moto. Então, não use essa graxa nesses tipos de rolamento, como o rolamento da sua balança, rolamento da caixa de direção, porque ela não vai proteger bem o seu rolamento, vai causar, na verdade, maior desgaste. Então, vamos lá ver as graxas que eu tenho aqui. Então, aqui é a primeira graxa. Esquece o rótulo, esquece a marca. Essa aqui é uma graxa, tá? De complexo de lítio, de alta temperatura e alta proteção contra a água, tá? Nesse caso aqui, ela é azul. Ela é igual a essa aqui, de uma outra marca, tá? Que é Extreme Pressure, né? Alta pressão, alta temperatura. É a mesma especificação dessa aqui, só que essa aqui é vermelha, tá? Então a cor não quer dizer nada. Essa graxa aqui, esse tipo de graxa, especificação GCLB, você pode aplicar ela em todos os rolamentos. Você pode rolamento de agulha, tá? Deslizante como esse aqui também de rolete da sua caixa de direção. Você pode aplicar em partes que não tem, que são tipo bucha, como essa parte aqui de encaixe da suspensão. E você também pode aplicar em rolamentos convencionais sem problema. Para esse tipo de rolamento aqui, principalmente, tá? Esse aqui também, não use graxa, como eu falei, com molibdeno, ok? A outra graxa que eu uso é essa aqui, é a graxa de montagem. Essa aqui é a base de sulfonato de cálcio, tá? E como você pode adivinhar, pelo rótulo, ela é provavelmente vermelha, tá? Não que isso queira dizer nada. A diferença dessa graxa é que essa graxa aqui, ela se dissolve em óleo, tá? Você colocar um solvente, tá? Gasolina e óleo de motor, ela vai se dissolver. Ela não vai entupir nenhum filtro, nenhuma passagem, ela vai se dissolver normalmente no óleo do seu motor e vai se misturar, ficar de uma maneira homogênea sem causar nenhum problema. Essa graxa aqui,
ela não dissolve. Essa aqui dissolve. Por isso que essa graxa a gente usa em montagem de motor. Você quer lubrificar um rolamento de biela, uma bucha de biela, quando você está montando, comando de cabeçote, é essa graxa que você vai usar. Tá certo? Essa aqui, o rolamento, por exemplo, de um pistão, é com essa graxa aqui que você lubrifica. Por quê? Porque a hora que o motor começar a se movimentar, a temperatura vai subir, o óleo vai começar a se misturar com a graxa que você colocou aqui. Essa graxa vai se dissolver e se misturar no óleo. Você vai fazer uma troca, a primeira troca de óleo, depois um motor novo, e ela vai sair limpinha no seu motor junto com o seu óleo, sem causar nenhum problema. Não vai entupir filtro de óleo, não vai entupir nenhuma passagem. Essa aqui pode causar problema. Essa aqui não vai. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse aqui é anti-seize, né? Aquele produto cinza que gruda em todo lugar, que você põe para não travar, por exemplo, parafuso, tá? Esse é o anti-seize. Isso aqui não é graxa, tá? Não use isso aqui para lubrificar. Isso aqui, ele é feito para prevenir metais diferentes, por exemplo, o seu bloco de alumínio com um parafuso de aço, e dele se autossoldar, né? Dele ficar engripado. Isso aqui não é graxa, tá? E o lubrificante, esse aqui que a gente tem, que é tipo, imagina um WD-40, ele é um penetrante, tá? Ele lubrifica, mas ele não tem as propriedades de uma graxa, tá? Isso aqui você pode usar para lubrificar, para limpar, muito bom, tá? Mas isso aqui não tem as mesmas propriedades da graxa. Ele vai escorrer e a graxa vai ficar no lugar. E por que a gente usa graxa em vez de usar um óleo lubrificante? Porque a graxa, com esse espessante, ela vai ficar no lugar. Além de ela ficar no lugar, ela também vai proteger contra pó, sujeira, água. Então a graxa tem essas propriedades. Então tem lugar que a gente usa um óleo lubrificante e tem outros lugares que a gente precisa usar uma graxa para proteger também dos elementos externos e ela ficar ali no lugar, senão ela escorreria. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, meus amigos aí, não paguem caro os óleos da cara em nenhuma graxa, porque não existe graxa cara, tá? A graxa mais cara que tem aqui nos Estados Unidos é $20 um pote desse tamanho. As que estão ali, elas custaram na faixa de 15, tá? E é de uma marca conceituada, uma marca boa. Dá para comprar por $10 um pote de graxa. Mesmo a tal da graxa de montagem e tal, que você pode ver por aí. Então não pague os óleos da cara. A graxa mais cara num pote desse tamanho que eu conheço, tá? Da Redline, que é CV, que é para junta homocinética, tá? Não é para... Tá na faixa de $20. Também a Redline sempre é meio careira, então ela fica na faixa de $20. Existem outras graxas que você pode até ver no seu manual. A mais comum é a graxa de silicone ou a graxa dielétrica, tá? Por que a graxa de silicone é recomendada em cabo, em manete, parte de freio? Porque a graxa comum, a base mineral ou de óleo, né, sintético em geral, ela pode reagir com plásticos e borracha crua, tá? Então, se você tem uma moto de rua e você vai jogar um sprayzinho ali de WD-40, que é base mineral, né, nesse tipo de lugar, ele pode pegar em componentes de plástico e aí vai dar aquela... perder a cor ou vai ressecar esse plástico, algumas borrachas, por isso que ela é recomendada. Na prática, não é por causa da lubrificação, é mais por causa da proteção contra o plástico ou a borracha sem tratamento que é recomendado esse tipo de graxa de silicone. É uma graxa mais difícil de você achar, normalmente o tubinho é menor, tá? Ou você vai ter um spray, tá? Tipo um WD-40 comum e o WD-40 à base de silicone. Comprei isso só para lubrificar em lugar que tem plástico ou muita borracha, mas na verdade na parte do motor ali, chassi da moto, não precisa, não cabe esse tipo de graxa nesse lugar. E a graxa dielétrica, tá? Essa você põe normalmente em contatos, né? Às vezes na bateria, às vezes você põe num conector ali, e a função principal dela é proteger contra contaminação, não é um para lubrificar, é uma proteção contra os elementos externos. De novo, é uma graxa que não tem a função lubrificante que você vai usar no chassi, nas partes móveis do seu motor, da sua suspensão, balança e coisa e tal. Aqui uns pensamentos finais para você. Primeiro, não pague uma fortuna em graxa, tá?
não pague o olho da cara, porque graxa não é uma coisa cara. Número 2, compre as graxas que você precisa. Uma graxa, né, de alta temperatura, alta pressão, a complexo de lítio, ela vai servir para você em praticamente todos os lugares. Se você mexe com o motor, compre uma graxa de montagem. É muito importante você ter essa graxa de montagem para você fazer o motor da maneira correta e evitar problemas depois disso. Tenha certeza que as graxas que você usa são compatíveis e sempre, de qualquer maneira, limpe, extremamente limpe, remova toda a graxa antiga dos componentes antes de você lubrificar essa parte da sua moto, da sua suspensão, o que quer que seja. E não use graxa de molibdeno, a menos que seja necessária para aquela área, que no caso, por exemplo, junto à homocinética, enrolamentos de agulha ou rolamentos de rolete, porque você vai ter problema com isso. Então é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Um básico aqui sobre graxa. Fiquem ligados no canal, assinem o canal. Gostou, dá um joinha. Não gostou, põe para baixo. E a gente se vê na próxima. Um abraço.